A nossa mensagem ela vai dar continuidade à nossa série no livro de 1 Coríntios. A mensagem hoje, o título dela é esse que está aí, Um Corpo Completo no Senhor. Um Corpo Completo no Senhor. A gente vai trabalhar 1 Coríntios 12, do 12 ao 31 hoje. Irmãos, quando nós temos um sonho, por exemplo, nós queremos construir a nossa casa ou reformar a nossa casa. Nós imaginamos como é que ela vai ficar no final. Não sei se é assim com vocês, mas a gente fica imaginando como é que ela vai ficar no final. Sonhar não paga. Então a gente fica sonhando, pensando em como nós queremos que nossa casa fique. Quando a coisa ela vai ganhando forma, quando vai se tornando visível aos nossos olhos, surge um sentimento de alegria diante daquilo que a gente está vendo, a concretização de todo o esforço que nós tivemos para construir aquilo que nós sonhávamos em ter. Eu quero pontuar aqui para vocês que quando Jesus morreu por sua igreja, Jesus desejava um povo segundo sua vontade. Qual seria então a materialização desse projeto divino? O que é a igreja de Cristo de modo visível? E é óbvio que quando nós falamos isso, ele não está falando do prédio, não está falando da arquitetura, não está falando dessas coisas, eu estou falando do povo de Deus. Qual é a aparência da igreja de Cristo? Qual é a beleza do projeto de Jesus para nós, como povo? É sobre ser corpo de Cristo nesse mundo. É sobre ser um povo nele. Essa é a beleza da igreja, nesse mundo tão cheio de divisões e disputas. O que nós temos visto aqui na nossa série, nesses últimos capítulos que estamos caminhando, é que diante das divisões que eram produzidas pelo orgulho e pelo pecado dentro da igreja, Paulo ele mostra, lá na ceia, nós vimos isso, que a ceia é inclusive hoje é dia de ceia, né? A ceia é a celebração da unidade do corpo de Cristo. De um povo que se comprometeu a buscar o Senhor em santidade, a buscar o Senhor juntos, a admoestar uns aos outros, a aconselhar uns aos outros, a exortar uns aos outros, um povo que escolheu andar em comunhão. Isso é a celebração do corpo de Cristo. Nós vimos que a igreja de Corinto, ela estava falhando, pois ela não estava sabendo a importância da correta celebração do corpo de Cristo, pois eles estavam cheios de divisões. Eles estavam celebrando muito mais as suas divisões do que propriamente a sua unidade. Nós aprendemos até aqui que o nosso Deus, ele revela o seu caráter quando ele nos chama a sermos como povo, iguais no Senhor, de mesmo valor, de mesma dignidade, um povo em Cristo. Deus nos chama para isso e por isso celebramos a ceia, celebramos a unidade do povo. Jesus havia dito isso lá em João 17. Se você depois quiser ler, vá lá, lê João 17, você vai ver a oração sacerdotal, onde Jesus ele expressa o seu desejo e ele ora ao Pai para que o povo de Deus encontrasse a unidade que o Pai tem no Filho, que eu tenha com você, meu irmão, que você tenha comigo, que nós tenhamos um com o outro, a unidade que a Trindade reflete, que nós sejamos muitos, porém um só corpo. Jesus então, ele nos amou, ele derramou seu sangue para produzir um povo unido. E quando esse povo demonstrasse, experimentasse, manifestasse essa unidade, o mundo saberia que nós somos povo de Deus, por causa da unidade e do amor que nós temos uns pelos outros. Por esse motivo, então, Paulo começou falando que o verdadeiro culto cristão, o verdadeiro estilo de vida do povo de Deus, deveria então refletir o caráter de Deus em serviço, e não o modelo dos falsos deuses.
E é isso que nós vimos nas últimas mensagens, que nós não podemos pegar o modelo que tem no mundo e simplesmente reproduzir dentro da igreja. Transformar a igreja num tipo de, talvez, empresa, clube, apenas uma mera reunião social, uma mera religião mundana. Não, a gente não pode simplesmente pegar os modelos que o mundo tem e importá-los para dentro da igreja, porque esse modelo, o modelo que a igreja deve refletir, vai refletir o caráter divino, vai refletir o caráter de Deus. Então, se você quer ver o caráter do Senhor diante dos seus olhos, olhe para uma igreja saudável. Olhe para uma igreja que tem amor entre os membros, que tem respeito, que tem serviço, que tem entrega. Olhe para uma igreja saudável e você vai ver o caráter de Cristo refletido naquela comunidade. É isso que em Atos é dito, que eles contavam com a simpatia do povo. Os vizinhos gostavam daquele povo. Os vizinhos olhavam para aquele povo e admiravam eles. E dia a dia Deus ia acrescentando os novos irmãos. À medida que o tempo passava, Deus ia trazendo novos irmãos que queriam viver esse mesmo amor, que queriam viver essa mesma unidade. Os dons de Deus se manifestariam dentro da igreja como ferramentas. Ferramentas que iriam, na realidade, produzir ainda mais unidade. Mas isso Deus faria por uma diversidade, por uma multiforme graça, operando de maneiras das mais distintas. Deus concede maravilhas por meio dos dons, sinais, milagres. E Deus faz isso para benefício da comunidade. Deus não faz isso para que você pegue o seu dom para ostentar, para dividir, para se orgulhar de maneira pecaminosa. A produção da unidade por meio das operações, dos serviços que nós vemos dentro da igreja, essa operação desses dons produziriam sim essa unidade, e essa unidade seria a prova de que Deus está no meio daquele povo. Deus então fornece dons esses para operar serviços no meio do povo. Desde os dons mais simples até os dons mais fantásticos. E quando eu digo dons fantásticos, eu não estou falando de modo pejorativo, mas aqueles dons mais que tem sinais de milagres, mais sobre-humanos. Mas tudo isso com vistas a um fim proveitoso para a edificação do povo. Isso foi o que a gente viu na mensagem passada. A prova de que algo é mover de Deus é nós olharmos se aquilo tem um fim proveitoso para a edificação do povo. Se não tem, nós vamos ver mais adiante que Paulo diz, se não tem um fim proveitoso, então, meu amigo, não faça. Se não produz edificação, não faça. Se produz divisão, não faça. Então, deve haver um fim proveitoso para aquilo que Deus opera no meio do povo. Agora, então, nessa continuidade do nosso texto, Paulo vai nos mostrar que assim como Deus opera vários dons, Ele também posiciona cada pessoa em um lugar e função para uso desses dons. Então não é simplesmente você no meio do povo e de uma hora para outra você começa a fazer um dom, você começa a manifestar. Não, existe uma ordem, existe uma ordenação divina. Deus, Ele ordena, Ele coordena a movimentação dos seus dons e a forma como Ele opera nesse corpo. E por isso, então, a melhor metáfora que o apóstolo Paulo lançou como fundamento apostólico sobre a eclesiologia, ou seja, a visão bíblica, a teologia da igreja, teologia sistemática que estuda a igreja, chama-se eclesiologia. A gente está estudando aí um pouco de teologia, né, na escola dominical. Se você está estudando, eu acho que hoje foi bibliologia, não foi ali? Bibliologia, que é o estudo sistemático da Bíblia, né, a teologia sistemática voltada para a Bíblia. A teologia sistemática voltada para o estudo da igreja chama-se eclesiologia. E um dos fundamentos mais básicos da eclesiologia é a compreensão de que a igreja é um corpo. E essa ilustração foi lançada pelo apóstolo Paulo. Ele lançou isso como fundamento da compreensão da eclesiologia bíblica. Então, no fim, essa metáfora, ela visa
representar aquilo que o corpo tem, o amor comunitário. E a figura de um corpo onde Cristo é o cabeça. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ver então o nosso texto. O verso 12 e o verso 13, Paulo vai mostrar a diversidade desses dons no corpo, dos membros no corpo, e que todos esses membros que são diversos no corpo são batizados pelo mesmo Espírito, independente de quem eles são. Olha o que ele vai dizer, capítulo 12, verso 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Eu quero só parar aqui para você entender o que ele está falando. Ele está dizendo, o corpo é um só, mas esse corpo tem muitas partes. Tem dedos, tem mão, tem braço, tem antebraço, tem bíceps, tem tronco, ou seja, é um corpo só, mas ele é dividido em partes, ele possui partes, é isso que ele está dizendo. É um só corpo e temos muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, mesmo sendo diversos, eles constituem um corpo só. Não é mais de um corpo. Essa mão aqui não é de um outro corpo, essa mão é minha, é do meu corpo. A mão esquerda também é do meu corpo. Então, o que ele está falando é, apesar de haver diversidade de membros, de formatos, de posições, mas esses membros constituem um único corpo. E aí ele vai dizer, assim também é com respeito a Cristo. Olha só que interessante. Quando ele faz essa afirmação, existem alguns debates sobre essa afirmação. Quando eu digo debates, não são discordâncias, mas são algumas percepções a respeito dessa afirmação. Paulo, ele dá um salto aqui muito significativo na sua fala. Ele faz uma afirmação aqui que pode passar despercebido para a gente. É a afirmação de que existe um corpo, existem membros, mas ele não diz assim como é o corpo de Cristo. Ele salta essa afirmação e ele já faz uma afirmação direta. Olha o que ele diz. Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Ok, pastor, tudo bem. Então, o que ele deveria ter dito? Eu não estou dizendo que Paulo deveria ter dito outra coisa. Mas, para você entender a afirmação de Paulo, se ele tivesse dito assim, existem muitos membros, como sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito aos membros do corpo de Cristo. É como se ele tivesse omitido essa partícula, aos membros do corpo de Cristo. E ele deu um salto muito rápido para afirmar uma coisa que é extremamente importante. Paulo está falando que um corpo tem muitos membros. Esses membros são o povo de Deus, que constitui esse corpo. Assim também é Cristo. Ele é alguém que tem membros de um corpo. Ou seja, ser igreja é tornar Jesus visível ao mundo. O mundo, quando olha, o mundo não verá Jesus. O mundo não vai olhar e vai dizer, olha Jesus ali, ele está descendo. Não, não é assim, olha Jesus está naquele... Não. Ao ver Jesus, o mundo vai ver a igreja. É essa a afirmação de Paulo. Assim como um corpo tem muitos membros, assim é Cristo. Cristo é um corpo com muitos membros. Então, meu querido irmão, quando o mundo deseja ver Jesus, quando o mundo quer ver Cristo, o mundo precisa olhar para a igreja de Jesus. Quando a igreja de Jesus vive aquilo que é a espiritualidade saudável, vive aquilo que a palavra nos ensina, quando os membros estão conectados no mesmo espírito e vivendo com uma comunidade saudável, ele tornará Jesus visível ao mundo.
A grande pergunta que nós, como Igreja Batista da Graça, devemos fazer é: os nossos vizinhos têm visto Jesus aqui? Os nossos vizinhos têm visto Jesus nessa igreja? Quando nós fazemos os nossos cultos, quando nós estacionamos os nossos carros aí na frente, quando nós interagimos com os membros ou com os nossos vizinhos aqui, ao olhar para a nossa igreja, eles conseguem ver Jesus, porque é esse o alvo. Quando as pessoas vêm nos visitar, quando as pessoas participam de reuniões nossas, quando as pessoas estão aqui, talvez os visitantes estão aqui e vendo a nossa vida comunitária, eles estão vendo Jesus em nós? Ou será que quando o visitante chega aqui, eu não dou atenção a ele, eu finjo que eu não vejo? Ou será que quando o visitante chega aqui, um jovem visitante chega aqui, os outros jovens se fecham no grupinho e dispensa aquele jovem que está ali e não traz ele para perto? Será que nós estamos fazendo como Cristo faria? Será que em nossas ações nós estamos manifestando Jesus para as pessoas que nos visitam? As pessoas que nos visitam, elas se sentem amadas como Jesus demonstraria amor por elas? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Eu tenho tido a oportunidade, Deus me concedeu a graça de visitar muitas igrejas, de poder pregar em algumas outras igrejas, de contribuir com o reino de Deus. E eu confesso a vocês que as diferenças são diversas, mas existem igrejas que são extremamente frias. Você chega, por exemplo, eu sou o pregador convidado da noite. Você imagina que se você é o pregador convidado da noite, você vai chegar na igreja, as pessoas vão: oi pastor, seja bem-vindo. Eu já cheguei em igrejas que as pessoas simplesmente: oi, tudo bom? E continuaram conversando. Aí eu fiquei na porta da igreja, procurando o irmão que me convidou. Aí eu dizia assim: tem um irmão fulano de tal. Aí disse: fulano de tal? Sim, é esse irmão. Aí eu abri a foto e mostrava. Já aconteceu isso, eu mostrava fotos. O cara não sabia nem quem era o irmão que tinha convidado. E aí eu digo: e agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar, eu vou sentar atrás, eu vou sentar na frente. Não sei o que eu vou fazer. Aí eu digo: meu Deus, eu não tô me sentindo em casa. Já tiveram igrejas que eu visitei que eu me senti, que parecia que eu já era amigo daquelas pessoas há centenas de anos. Fui extremamente acolhido. Pessoas amigáveis, amorosas, carinhosas, pessoas acolhedoras. E eu me senti em casa. Eu dizia assim: meu Deus, eu tô na Batista da Graça. Eu estou na Batista da Graça. Para mim é sinal de que é uma igreja saudável. É uma igreja que torna Jesus visível para as pessoas que chegam com sofrimento, para as pessoas que chegam, talvez foram excluídas do ponto de vista social, foram subjugadas, e a igreja acolhe, recebe. A igreja não apoia o pecado, não é isso, gente. Acolher não é apoiar o pecado, pelo amor de Deus. Isso aí é uma distorção. Jesus, ele nunca acolheu o pecado. Aquela mulher lá que queriam apedrejar, depois que ele confronta os homens que queriam apedrejar aquela mulher, ele olha para ela e diz assim: você está vendo que não tem quem te acuse agora? Vai e não peque mais. Ele não chega e diz assim: então tudo bem agora, minha filha, está tudo bem. Não, ele vai para ela e diz assim: você estava pecando, então pare de pecar. Você está nessa situação porque você estava em pecado, então pare com esse estilo de vida, mude sua vida. Então esse Jesus aí, que acolhe, que passa a mão no erro dos outros, esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. Então a igreja bíblica também não vai fazer isso. Ela vai ser acolhedora, mas ela vai ser firme. Ela vai ser amorosa, mas ela vai ser verdadeira. Ela vai ser mansa, mas ela vai ser forte. Ela pode ser pequena. Pode ser aos olhos humanos algo que não tem muito valor. Mas ela tem um poder de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que são muitos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Cristo é a igreja é Cristo feito visível. Então não tem franquia de igreja. Mas aquela igreja é porque o estilo daquela igreja é diferente do estilo daquela. Tudo bem, costumes são diferentes. Isso é uma das maravilhas da diversidade da obra de Deus. Se você for para igrejas africanas, você vai ver o povo lá no culto fazendo assim. Gente,
Vou fazer isso aqui na igreja? Não, porque a nossa cultura é diferente. Iriam encarar a nossa cultura de uma maneira diferente. A nossa igreja ia ser enxergada de uma maneira diferente. Então a gente respeita a cultura. Mas existem manifestações que são manifestações divinas no meio do povo. Acolhimento, amor, respeito, fidelidade à palavra, fidelidade à verdade. Tudo isso são manifestações. Então a igreja é Jesus feito visível. Nós, Batista da Graça, temos lutado para fazer Jesus ser visível aos olhos de quem nos visita, de quem vive conosco, da nossa comunidade, da nossa vizinhança. E ele então, no verso 13, ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. A palavra batizar significa imergir. Eu sei que vão ter pessoas que vão dizer assim, se você for presbiteriano, você vai dizer assim, não, isso não é bem assim. Eu sigo a linha de que batizar significa imergir. A palavra batizar vem da estrutura que significa imergir. Então, nós somos imersos em um só corpo. Ou seja, existe um corpo e você foi inserido dentro dele. Você foi colocado dentro dele. Você, não foi um corpo que veio e te tocou assim, não. Ele veio e te tocou, ele te aspergiu. Não, você foi inserido dentro desse corpo. Você foi batizado. Você foi batizado em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quando eu estou ali imergindo as pessoas, eu estou dizendo o quê? Você está sendo imerso, você está sendo colocado. Então nós somos colocados, batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí ele usa outra metáfora. Aqui Paulo ele junta várias metáforas. Beber de um só Espírito, ou seja, é como se nós estivéssemos sendo preenchidos por uma água que mata a nossa sede, mas nós fomos preenchidos por esse Espírito. Então olha só que imagem Paulo está dizendo. Ele está dizendo que eu fui imerso em um corpo e bebi de um Espírito. Ou seja, é por dentro e por fora, meu amigo. É completo, é total. Não tem para onde você escapar. Não existe um único fio de cabelo da sua cabeça. Não existe nenhuma única célula do seu corpo que não pertença a Cristo. Você foi completamente imerso. Totalmente. Você bebeu desse Espírito. Nós somos um em Cristo. Estamos espiritualmente, completamente, totalmente conectados uns com os outros em Cristo. Somos um corpo só. Eu sou um corpo só com você, meu irmão. Porque nós somos em Cristo. Não é uma escolha sua, assim como você não escolheu nascer na família que você nasceu. Você não escolhe também estar onde está. Eu sei que tem pessoas que podem escolher, eu vou de uma igreja para outra, tudo bem, mas no fim das contas eu creio na soberania de Deus. Você está aqui porque Deus trouxe você. E se Deus ainda não te tirou daqui, é porque Ele quer trabalhar você aqui. Se talvez você passou um tempo fora e Deus te trouxe de volta, é porque Deus continua querendo que você fique imerso e que esse corpo aqui, e que esse povo aqui que está junto com você, seja o teu povo. E é esse povo que vai afiar, como ferro afia ferro, assim é o seu amigo, afiando o seu amigo. É assim que a gente vai caminhar. Então, meu irmão, quando você está no hall de membros da Batista da Graça, você não está simplesmente em uma estrutura administrativa documental. Você está imerso, você bebeu, você está contido no mesmo elemento que eu estou, na mesma comunidade que nós estamos. Nós somos um só, meu irmão. Verso 14 e 20, então, ele vai nos mostrar que o corpo tem diferentes membros, em que cada um tem sua posição e função. Membros esses dispostos por Deus, conforme Ele quis fazer. Por isso, nenhum pode ser diferente. Nenhum pode se excluir de sua condição. Olha o que ele vai dizer agora, no verso 14 ao verso 20. Ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, o membro, imagina, o pé está dizendo, eu queria ser mão, porque esse negócio de ficar sustentando esse camarada pesado o dia todinho é complicado.
Se eu fosse mão, era melhor, porque eu ia fazer coisas fantásticas. Eu ia mexer no celular, eu ia pintar, eu ia escrever. Ah, ser mão é melhor. Ser pé, não. Ser pé é sustentar esse camarada com esse peso todinho, o dia inteiro. E ainda ficar sufocado num sapato. Eu não queria ser pé, eu queria ser mão. Mas aqui o fato é que o pé está dizendo, só é corpo quem é mão. Quem não é mão, não é corpo. E Paulo está dizendo, como é que o pé está dizendo que ser mão é ser corpo, se o pé faz parte do corpo? Não tem como o pé pensar que porque ele não é mão, ele não é corpo. Então, meu irmão, eu estou aqui, Deus me concedeu o dom e o chamado para pastorear, para pregar, para ensinar a palavra de Deus, como um presbítero. O dom presbiteral Deus me deu. Se você por acaso não está aqui, isso não significa dizer que você não é da igreja. Não significa dizer que você não é da comunidade. Você pode não estar exercendo a mesma função que eu, você pode não estar exercendo a mesma função que a irmã Socorro aqui, de intérprete, você pode não estar exercendo a mesma habilidade de cantar, de tocar, você pode não estar fazendo determinadas coisas que você diz, não, só se eu fizer isso é que eu vou ser da igreja. Não. Você é membro do corpo colocado na posição na qual Deus quer que você esteja. E ele continua dizendo o seguinte, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É como se o ouvido dissesse, rapaz, a minha situação é complicada. Como eu não sou olho, o olho é uma coisa tão fantástica, né? O olho ele vê, ele enxerga, ele faz tantas coisas bonitas, ele olha tantas coisas bonitas. O ouvido faz o quê? Não faz muita coisa. Só faz ouvir, e carregar óculos, e juntar cera, e botar um fone no ouvido. Não tem graça ser ouvido. Eu queria ser olho. Porque o olho, as pessoas dizem, o olho é a janela da alma. Olha só, coisa, ninguém diz que o ouvido é a janela da alma. Então eu queria ser olho, porque o olho é mais bonito, é mais poético ser olho. Eu queria ser olho. Então, como eu não sou olho, eu não sou do corpo. Paulo está dizendo, não. Você é do corpo. Você só não é o que você quer ser. Mas você pertence ao corpo, porque você foi imerso e bebeu. Você faz parte. O verso 17 ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Imagina um corpo cheio de olho. Que coisa feia, né? Parece aquele monstro daqueles videogames, né? Resident Evil. Tem quem gosta aí de jogo sabe, né? Que é um monstro cheio de olho, cheio de coisa, é uns bichos feios danado. Imagina, se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Sendo que cada órgão cumpre uma função, por isso que ele está ali. Eu até, irmãos, peço perdão pela minha ignorância, eu falei uma vez sobre era o quê? O apêndice, né? Apêndice tem função, viu gente? Bichinho. Ah, meu Deus, ele tem função, certo? Eu só desprezei a função do bichinho, mas ele tem, certo? Então me perdoem aí pela minha ignorância, né? Falhei aí no meu desconhecimento. Mas ele dá trabalho, né? É igual... Eu não sei quem é que estava nascendo o dente. Eu disse, e aí, está nascendo o dente? Ele disse, tá, pastor, está nascendo o dente, está tendo febre e tudo mais. Eu digo, rapaz, dente é um problema. É um problema para nascer e um problema para cair. Enquanto ele está tendo problema com os dentes dele nascendo, eu estou tendo problema com os meus caindo. Então, assim, dente é um problema. Mas quando a gente não tem, meu Deus, como é ruim, né? Ninguém quer viver comendo papa. Né? Então, aí você precisa de dente para mastigar. Cada parte do corpo cumpre sua função. E ele está dizendo, mas Deus, verso 18, dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Então é Deus quem te concede os dons, os talentos, as capacidades, e é Deus quem põe você nos lugares onde você deve estar, meu irmão. Eu não estou falando de preguiça não, viu? Porque tem gente que adora esquentar banco. O ministério da pessoa é o ministério de esquentador de banco. Tem gente que ama isso, é o ministério de esquentar banco, ficar parado e não fazer nada da vida, apenas poder manter os números do hall de membro da igreja um pouquinho mais alto. Essa é a função dela. Não estou falando disso, porque não existe dom de esquentador de banco. Porque você está servindo a quem ou ao quê quando você simplesmente esquenta o banco da igreja? Você está servindo só a si mesmo. Você está só recebendo sem doar nada, sem se doar de alguma forma. Não estou falando disso, mas o que Paulo está dizendo é que Deus dispôs os membros com funções.
de serviço, com funções de edificação, com lugares específicos dados por Deus. O verso 19 ele diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você lembra da família Adams? Aquela mãozinha, né, andando assim? Eu fico pensando, como é que ela come? Ela não tem boca. Como é que ela vive? Tudo bem que é um monstro, né? Mas ele não come, se ele não come, ele também não descome, né? Ele é uma mão, a única função dele é ser uma mão. Imagina, tem gente que quer viver como mãozinha da família Adams. Tem gente que quer viver desconectado do corpo e isolado, como se não precisasse de nada. Mas faz o seguinte, pega a tua mão e corta e deixa no lugar, para tu ver o que vai acontecer. Uma semana depois tu volta lá. Vai olhar ela andando assim, não vai? Vai não, meu querido. Você vai querer jogar ela fora com o fedor que ela vai ter. Por quê? Porque não há vida fora do corpo. Você está entendendo? A metáfora que Paulo utiliza a respeito da igreja, e usa essa metáfora como corpo, é uma metáfora perfeita. Não existe crente desigrejado, gente. Não existe crente desigrejado. O crente desigrejado, ele está em estado de queda, ele está em estado de enfraquecimento espiritual. Ele vai cair, se ele já não estiver doente pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância. Não, mas eu fui machucado. Tudo bem, tem pessoas que estão desigrejadas porque foram machucadas em outras igrejas. Igrejas que estavam doentes, machucaram pessoas. E as pessoas saíram machucadas daquele lugar. Mas essa pessoa não pode agora assumir um estilo de vida porque foi machucado, de ficar isolado. Porque não é assim. Deus nos coloca no meio de um corpo para servir e sermos servidos. É assim que funciona, gente. Essa figura, ela é incrível porque Paulo está nos afirmando que não existem membros isolados. Porque se todo o corpo fosse um só membro, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então não há dois corpos aqui dentro da Batista da Graça. Não há três corpos dentro da Batista. É por isso que a formação de grupos dentro da igreja é um câncer. É uma enfermidade. Igreja com panelinha é uma igreja doente. Porque a formação de panelinha, a formação de grupos, não estou falando de afinidades, gente, porque é natural que você vai ter afinidade com outras pessoas, é a coisa mais natural do mundo. Eu estou falando aquelas pessoas que se fecham entre elas e que, para entrar no grupo, tem que talvez fazer um processo de curso de novos membros para entrar naquele grupo de irmãos que estão ali tão fechadinho que a coisa é hermética. Não entra mais ninguém, não entra mais nada. Isso está errado, isso é pecado. Eu estou pegando uma parte do corpo e estou isolando. É como se essa parte, esse braço agora não precisasse mais do resto. Isso não funciona. Isso é enfermidade. Isso é doença. E o que vai acontecer é a morte do corpo. Porque se eu pegar aqui uma tira de borracha e apertar aqui para isolar esse braço do restante do corpo, daqui a algum tempo, meu irmão, isso aqui vai ficar roxo e vai cair. E o pior é que se meu braço cair, o meu corpo vai sofrer. Então não é simplesmente arranca e deixa para lá. Não. Corta aquele grupo e deixa para lá. Não. E aí o trabalho do pastor é o quê? É ir lá. É bater de frente. Eu converso muito com Eli sobre isso, porque jovem adora panelinha. E aí, como a gente está num processo de educação da juventude, para serem os membros saudáveis futuros da igreja, já são membros da igreja, mas eles vão ser famílias, vão ser pais, vão ser mães, vão ser famílias, vão ser adultos. Aí eu sempre digo, Eli, identifica e vai igual a aquele míssil teleguiado, mira lá e vai lá, bum, e derruba lá e vai talibã para tudo quanto é lado. Por quê? Porque é facção, isso adoece, isso destrói. E esse é o lado chato do ministério. Porque a gente fica daqui e identifica, bum, ali, ó, bum. Você acha que esse povo fica feliz quando a gente chega lá e identifica e diz assim, ó, isso é uma panelinha, acaba com esse negócio. Ai, pastor, obrigado por dizer que a gente tem uma panelinha. Nós agradecemos demais o seu dom de nos repreender.
É assim? É não, meu irmão. Aí, às vezes, a panelinha faz o quê? Eita, agora vamos se reunir de maneira mais secreta. Vamos agora fazer uma coisa mais só entre nós mesmo aqui e tal, porque o cerco está se fechando. É igual ao grupo terrorista. Aí você tem que ter um sistema de inteligência dentro da igreja. Sistema de inteligência, vamos aqui identificar o que é que está, para a gente poder combater. Esse trabalho é igual a erva daninha. A gente corta e vai nascer. A gente corta e fica nascendo. A gente corta e fica nascendo. Você lembra que até agora a gente viu que esse problema também existia na igreja de Corinto? O grupo dos ricos, o grupo dos pobres, o grupo dos bonitos, o grupo dos feios. Quem é o grupo dos feios aqui? Eu acho que não vai querer dizer, né? O grupo dos gordos, o grupo dos magros, o grupo dos fitness, o grupo dos marombados, o grupo não sei o que lá, é assim. É os grupos, os grupos, os grupos, os grupos. Não tem problema se há afinidade. Tem os irmãos aí do pedal, eu também pedalo com eles, a gente acaba fazendo um pouco mais amizade, porque a gente está pedalando junto e tal, aí a gente vai fazendo amizade. Mas no momento em que esse grupo começa a ter um comportamento que vai tirando pessoas da comunhão da igreja para formar nele um tipo de subgrupo, subigreja, opa, peraí, isso está errado, vamos cortar esse negócio, isso está errado. É assim que funciona. Então Paulo ele está dizendo que o corpo tem diferentes membros, cada um tem uma posição, função definidas conforme Deus quer. Deus põe conforme Ele quer, e nenhuma parte pode se excluir de sua condição. Ou seja, meu irmão, não se sinta insignificante quanto ao seu dom ou sua posição no corpo. Um corpo não faz o que quer, mas precisa fazer o que lhe foi determinado, pois assim prejudicará a saúde do corpo, no fim prejudicará a si mesmo como membro desse corpo. O olho precisa da boca para receber nutrientes, a boca precisa do corpo para ajudar a mão a levar a comida na boca. E assim por diante. É necessário a gente entender que Deus é quem coordena, Deus é quem ordena o corpo. E no momento em que você está posicionado naquilo que é uma necessidade para a qual a igreja tem, e você está ali disposto a servir, você recebe dons de Deus, dos mais diversos, desde os dons mais simples até os dons mais complexos. Eu só estou pregando aqui porque uma dezena de irmãos me possibilitou estar aqui, gente. Para que eu possa pregar, é necessário que eu tire um tempo para preparar mensagem. Para que eu possa ter esse tempo de preparar mensagem, tem irmãos que estão passando por lutas pessoais, eu tenho irmãos que me ajudam no aconselhamento, no discipulado. Eu tenho líderes que ajudam no aconselhamento e discipulado. Me liberam daquele momento que eu preciso estudar. Ah, mas tem a parede que tem que pintar. Ah, mas tem o reboco que tem que fazer. Aí tem irmãos que administram a construção. Tem outros que constroem. Tem outros que limpam. Tem outros que ajeitam. Tem outros que preparam a ceia. Tem outros que ensaiam para o louvor. Ou seja, você só está acompanhando essa pregação porque uma centena de pessoas se envolveram num processo dos mais diversos para possibilitar que essa mensagem chegue a você. Tem os meninos ali no som. Senão eu estaria aqui com a garganta arrebentada, gritando aqui até umas horas para você poder me ouvir. Mas o som está permitindo que chegue até você. Som esse que foi comprado por irmãos que doaram ofertas para que comprasse o som. Você está me vendo porque tem uma energia que irmãos doaram para que a gente possa pagar a conta de energia. Os surdos estão tendo acesso a essa mensagem porque tem alguém interpretando. É uma série de fatores. Então, meu irmão, não ache que eu subi aqui e estou fazendo isso aqui por mérito unicamente meu. Não. Eu só posso fazer o que eu faço porque existem diversos irmãos que estão fazendo diversas coisas para me possibilitar a estar aqui edificando você com essa mensagem. Por isso que eu fico muito pé atrás com pessoas que querem ser líderes, mas não se envolvem no corpo. Tem gente que não vive a vida da igreja, não vive a vida comunitária, mas ele quer o bônus de subir aqui para pregar, quer o bônus de ser chamado de líder, quer o bônus de ter uma posição privilegiada, que liderança aqui na igreja não é privilégio, eu já falei isso várias vezes para vocês. Aí a pessoa não vive a vida comum da igreja, não se envolve, só vem naquilo que é sua responsabilidade. Tem gente que é assim. Vai pregar naquele dia, ele vem. Se não vai, ele não vem. Vai dar estudo naquele dia, ele vem. Vai cantar naquele dia, ele vem. Se não vai,
cantar ele não vem. Não vive, ele quer servir porque a relação dele com Deus é uma relação comercial. Eu estou dando algo para Deus, é uma relação trabalhista. Mas não é assim que funciona a igreja. Eu sirvo, mas eu preciso ser servido. Eu prego, mas eu preciso também sentar e ouvir os irmãos pregando para mim. Eu aconselho, mas eu também preciso ver pessoas me aconselhando. É assim que funciona o corpo da igreja. Então, se tem pessoas que desejam um ministério pastoral, que desejam a liderança na igreja, mas a pessoa não se envolve com as coisas da igreja. Some, desaparece. Essa pessoa quer ser líder em quê? Sabe o que é que ela quer na realidade? O privilégio de subir aqui, ou de receber o nome de pastor. Porque acha que é um privilégio esse nome. É um privilégio sim, servir ao Rei dos Reis é um privilégio. Mas você não vai receber privilégios. Então às vezes a pessoa está interessada muito mais no cargo, do que na verdadeira função. Porque o que é que Jesus diz? Que o maior no reino de Deus é aquele que se posiciona como servo de todos. Então, se eu recebi de Deus um dom que me põe numa posição humanamente privilegiada, humanamente visível, é mandatório que aquela função exija de mim serviço real, para que haja unção real. Eu conheço pastores que só são de domingo. O povo só vê ele na igreja no domingo. A única coisa que ele faz, ele prega, sobe, prega, depois some. Termina o culto, o cabo desaparece. Não, é porque eu tenho uma demanda pessoal. Toda semana o cabo tem demanda pessoal. Toda semana ele tem coisa. Aí ele foge da igreja, some. Eu conheço pastores que são assim. Eu conheço pastores que não pregam nem na igreja dele. Toda semana ele está pregando num lugar diferente. E bota os irmãos para ficar pregando na igreja dele. Chama outros pastores para ficar pregando na igreja dele. E o cabo toda semana está pregando numa igreja diferente. Esse cara entendeu o que é corpo? Não, ele é um palestrante, gente. Ele tem um emprego. Ele não entendeu o que é igreja. Ele não entendeu a prioridade da igreja. Uma vez brinca que esse período, agora, esses 2 últimos meses, eu tenho viajado muito, né? Ó o pastor indo, ó o pastor vindo, ó o pastor indo, ó o pastor vindo. Deus tem me dado a oportunidade de servir nesses 2 meses em outros locais. Mas vocês acham, eu nego, eu rejeito muitos outros pedidos, gente. Porque a minha prioridade é estar aqui com vocês. Essa é a minha prioridade. É servir ao meu povo, é servir a minha igreja, é servir a minha comunidade. Esse é o meu compromisso. Eu não posso deixar que outros compromissos sobreponham esse. Então eu estou aqui com a igreja precisando de uma coisa, aí eu estou indo lá na igreja do outro fazer. Mas minha igreja está precisando. Eu preciso fazer na minha igreja local. É o meu povo. Se vocês têm me visto nos últimos meses servindo em alguns outros locais, é porque eu estou percebendo que existem demandas na igreja que estão acontecendo sem a exigência da minha presença. É sinal de que a igreja está amadurecendo e crescendo. Eu não estou largando a igreja. Mas no momento que eu ver a coisa regredindo, automaticamente eu cancelo tudo o que for necessário para estar aqui. Então, se você me vê viajando para dar algum treinamento, é porque eu sei que tem pessoas cuidando bem da igreja. Eu não estou deixando o povo de Deus. Sabe por quê? Isso é senso de compromisso com o corpo. Alguns irmãos entram em contato comigo e dizem, pastor, eu quero, surgiu uma oportunidade de eu servir numa igreja, um amigo, uma amiga, uma pessoa me pediu e tal. Aí eu sempre digo assim, os meninos, pronto, Mateus, um dia desses chegou, recebeu um convite para pregar, Mateus surdo, né? Recebeu um convite para pregar, aí ele chegou para mim e disse, pastor, e aí? Eu disse, olha, esse convite vai tirar você de alguma atividade da igreja, que a igreja precisa de você, se for, não vá. Se for, não vá. Porque a sua prioridade é sua comunidade. Aí ele foi e comunicou lá. O pessoal lá mudou a data do evento. Não, mas a gente quer trazer você. Mudaram a data do evento. Ele vai servir da mesma maneira, mas ainda servindo aqui. Já aconteceu isso comigo. Não, pastor, mas a gente quer você aqui. Eu digo, mas eu não posso, eu não vou. Aí eles mudaram a data do evento. Não, mas a gente vai mudar aqui para que você venha. Eu digo, pronto, porque normalmente no domingo eu priorizo a minha igreja.
Eu combinei com a liderança que apenas 2 domingos por ano é que eu me ausento, tendo culto aqui no domingo, e eu não estando de férias, né? Eu me ausento para pregar em outro local. 2 domingos por ano. Para servir ao reino. Mas por que eu tenho feito isso? Porque eu vejo que o corpo está funcionando da maneira como deveria. Afinal de contas, eu como pastor tenho responsabilidade sobre a saúde desse corpo. O pastor é como se fosse o nutricionista do corpo de Cristo. Ele vai chegar e vai dizer, tem muita gordura aqui, vamos tirar essa gordurazinha? Aqui a gente tem que aumentar a proteína. Aqui a gente tem que cortar essa alimentação. Esse evento aqui ele está em excesso. Esse ministério aqui está exagerando. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar, vamos trabalhar. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Você faz parte de uma máquina, você faz parte de um corpo. E esse corpo funciona. E o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te deu e te chamou é para benefício da tua comunidade. Não é seu benefício. Não é para seu benefício. Se Deus te deu inteligência, se Deus te deu habilidade, se Deus te deu visibilidade, se Deus te deu capacidade, é para a sua igreja. O que tem de pastor hoje, retirando do leite do seu rebanho para benefício próprio e fazer o próprio nome, não está no gibi. Fazendo uso da igreja para benefício seu. Não é assim que funciona. O que nós fazemos aqui dentro é para benefício do corpo, é para crescimento da comunidade, para saúde da igreja. Então o que você tem para fazer aqui é para benefício da comunidade. O verso 21 e 26, ele vai falar sobre a honra. É interessante. É um outro ponto também que ele vai trabalhar. É a ideia de pessoas que supervalorizam um órgão em relação a outro. Tem gente que valoriza muito mais o pregador, talvez, do que o intérprete. Porque o pregador ele é um dom superior, né? Então, se prega no domingo, o dom é superior. Se prega na quarta, já é um pouquinho menor. Se prega no outro dia, já é menorzinho um pouco. É assim que você pensa? Porque a lógica não é essa. A lógica é responsabilidade. A lógica é uma atitude de vida, experiência de vida e responsabilidade que podem levar você a maiores responsabilidades. É essa a diferença. Não tem nada a ver com inteligência, com capacidade retórica, tem a ver com vida. Olha o que ele vai dizer do 21 ao 26. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Gente, o dedo mindinho, a gente nem lembra que ele existe, né? Bata no canquinho de uma parede, para você ver, no instante você lembra que ele existe, e você diz, meu Deus, meu dedo. Não é? Assim são com vários órgãos do corpo, que a gente às vezes nem dá valor. Mas deixa aquele corpo adoecer, no instante você lembra dele. E ele vai dizer no verso 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ele está falando dos órgãos genitais aqui. Ele está dizendo o seguinte, aqueles órgãos que são menos decorosos, ou seja, que são mais vergonhosos do ponto de vista do decoro, né? O que é que a gente faz? A gente reveste e esconde ele. É como se fosse assim, a gente está honrando ele. A gente está dando a ele uma importância que ele não tem tanta importância. A gente acaba então revestindo como se determinados órgãos fossem mais importantes do que outros. O verso 24, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Interessante, né? São partes do corpo que se adoecer, meu amigo, no instante você diz, meu Deus do céu, eu não aguento, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Me cura, Senhor. A gente às vezes não agradece. E o que Paulo está dizendo é que às vezes a gente valoriza órgãos ou partes do corpo que eles não têm tanto valor assim. Mas foi dado a eles um valor que, quando aquele que eu esqueço adoece, ou dá problema, no instante eu lembro que ele é importante.
O verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha que interessante. Porque quando um membro do teu corpo adoece, meu irmão, o corpo inteiro sofre. A dor passa para o corpo todo. A cabeça dói, a barriga dói, as costas dói, você não dorme direito. Se é uma parte do corpo que talvez você não valoriza tanto, quando aquela parte adoece, o corpo inteiro sofre. Paulo está então afirmando que quando um membro do corpo de Cristo está passando por situações, por dificuldades, por lutas, aquilo vai afetar o corpo sim, meus irmãos. Vai afetar. Se aquilo não afeta em certa medida o corpo, há algo errado com aquele corpo. Existe então um desprezo por aquele membro. Não é que todo mundo vai ficar sabendo da vida de todo mundo, né, gente? Porque também tem gente que, pelo amor de Deus, tem gente que o cara está morrendo e não diz nem que está morrendo. Aí quando eles esperam, o irmão não vem. Aí você liga para o irmão e diz, o que está acontecendo que o irmão não veio? Não, o irmão morreu. Digo, mas ele nem avisou. Não, ele teve um acidente, foi para a UTI, ficou doente e morreu em uma semana. Digo, meu Deus, ele nem avisou. Tem gente que às vezes está passando por luta, não diz que está passando por dificuldade, não fala que está passando, depois reclama porque ninguém foi à procura da pessoa. Ah, ninguém veio falar comigo. Meu amigo, eu nem sabia, tu quer que eu fique toda semana ligando, tu está bem, tu está bem, tu está bem. Imagina, mais de 200 pessoas nessa igreja. Todo dia eu ligando, tu está bem, 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 tu está bem. Eu tenho que fazer um loop, né, de programação aí. Na área de programação, faço um loop para ficar mandando mensagem para todo mundo responder. Eu faço uma enquete todo dia. Você está bem? Aí faço a enquete lá no WhatsApp, sim ou não. Aí quem não tiver, marca não. Aí eu entro em contato. Olha só, vamos usar a tecnologia para ajudar? Ou é melhor você dizer, meu irmão, pastor, é o seguinte, ó, eu estou meio enfermo, eu não vou domingo na igreja não, porque eu estou enfermo, estou com dificuldade. Beleza, meu irmão, tá certo. Ou então a gente percebe, sente falta do irmão, ou então você é movido pelo Espírito, entra em contato com a pessoa, descobre que a pessoa está enferma. Meu irmão, por que você precisa ficar testando se você tem valor? Isso é a maior bobagem, isso é orgulho. Tem gente que é assim, é orgulhoso. Ele fica provando para ver se ele tem valor, então ele some da igreja para ver se alguém lembra dele. Oh, bobagem. No lugar de você ficar provando se você tem valor, valorize os outros. Porque isso é nada mais que orgulho. Então o que Paulo está nos ensinando aqui é de que quando um membro sofre, todos sofrem. Por quê? Porque Deus fez com que o corpo de Cristo, a igreja, funcionasse na ilustração de um corpo. Verso 26 ele diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram. Chega um jovem aqui na igreja, aí o jovem vai e faz um concurso, e aí passa nesse concurso, e esse jovem vai fazer alguma coisa muito especial, e isso vai trazer a oportunidade para ele de levar o nome de Cristo, e a igreja toda tem que celebrar. Nosso irmão Mateus nasceu a filhinha dele, né? Aí como ela nasceu ontem, ele disse, não, eu não vou mexer na escala não. Aí a família dele disse, não, vá lá, que a gente fica dando aqui apoio à menina. Ele veio aqui para cantar, para servir. A igreja tem que se alegrar, gente. Todo mundo tem que se alegrar. Eita, nasceu, Mariana nasceu, que legal. Mas tem irmão que faz, nasceu, não devia ter, ai meu Deus do céu, mais um menino na igreja. Esse povo só vive reproduzindo. Espera aí, gente, se um está alegre, todo mundo se alegra. Se um está triste, todo mundo tem que ficar triste. É assim, gente. Não é que você vai chorar feito um artista de cinema. Ai, meu irmão, que dor. Não, é claro, morreu o avô do irmão. Aí você, poxa, que tristeza, cara. Que pena, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Você fica com aquele sentimento. Mas você não precisa chegar, não, eu tenho que chorar como ele chora. Aí eu estou vendo o irmão chorando porque o avô dele morreu. Aí eu, ai, teu avô morreu, cara. Não, não é isso que ele está dizendo. Eu tenho que ter conexão com os meus irmãos. Eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer, mas rapaz, o avô dele morreu, que pena, cara. Se eu puder fazer uma visita, eu vou lá visitar. Ah, meu avô morreu, ninguém veio me visitar. Tinha que a igreja todo dia vir me visitar, ninguém me valoriza. Pelo amor de Deus, tem gente que é uma bobagem, gente. Tem gente que vive porque quer ser servido, porque quer ser o centro. Mas a atitude cristã é exatamente o oposto. Eu sirvo, eu valorizo os outros, eu sirvo aos outros, eu faço pelos outros, mesmo que eu não receba, mas eu faço. E é impressionante que quem pensa assim normalmente recebe muito.
Tem irmãos aqui na igreja, eu não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas tem irmãos aqui na igreja que são extremamente servidores. Servidores de verdade, não é gente... Servidor de verdade. Tem gente que fala demais e não faz. Tem gente que é servidor de verdade. Você percebe que quando essa pessoa passa por luta, a igreja inteira se move e diz assim, meu irmão. Mas essa pessoa passou a vida servindo a todo mundo. Na hora que ela precisou, a igreja se moveu. Por quê? Porque essa pessoa ela não estava o tempo todo dizendo assim, olhem para mim, me sirvam, me valorizem. Não, porque não é esse o movimento. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são honrados. Então a gente precisa se alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Comprou um carro novo, eita, que bênção, meu irmão. Comprasse um carro, foi... Ixi, o irmão comprou um carro, deve estar desviando verba. Pelo amor de Deus. O irmão comprou o carro, chegou feliz com o carro novo dele. Eita, cara, que massa, bicho, abre aí para olhar. Caramba, legal, tal, se alegra com ele. É assim que funciona. É assim que é o mover de Deus. O corpo funciona assim. Todos se alegram quando uma parte doente fica curada. Quando uma parte curada fica doente, todo mundo entristece, todo mundo sofre. É isso que Paulo nos ensina aqui. Apesar de darmos diferentes honras a cada membro do corpo, isso não exclui a importância e a necessidade mútua do cuidado, ao ser honrado ou ao sofrer. O verso 27 a 30, ele diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Ele está dizendo, todo mundo tem que fazer tudo? Todo mundo tem que falar em língua? Todo mundo tem que... Existe uma doutrina, eu respeito os irmãos que acreditam nessa doutrina, mas eu não acredito e não ensino à igreja isso. Que se você não falar em línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Quer dizer que todo mundo tem que falar em línguas na igreja, mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Todo mundo tem que falar em línguas? E se aquele irmão não recebeu o dom de falar em língua, ele é menos espiritual do que aquele que... É exatamente isso aqui que Paulo vai tratar. Essa problemática Paulo vai tratar, porque tinha gente falando em língua se achando mais espiritual do que os que não falavam. E Paulo vai bater de frente com isso, dizendo, não existe isso. Todo mundo tem que ser pregador? Esse pastor, ele centraliza o púlpito, ele não dá oportunidade aos irmãos. Não, não é todo mundo que tem que ser pregador, não. Todo mundo tem que ser intérprete de Libras? Não, meu irmão. Você pode até querer, mas às vezes você não tem habilidade. Todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que tocar? Não, existem dons, existem talentos dados por Deus. Deus distribui conforme Ele quer, para cada pessoa. Nós, como membros do corpo de Cristo, fomos estabelecidos na igreja por Deus para exercício de funções diferentes, para igual cuidado com o corpo. Então a gente precisa entender o seguinte, irmãos. Aqui ele estabelece uma lista, que tem gente que fica trabalhando nessa lista para querer arrumar chifre em cabeça de cavalo. Mas o que ele está afirmando nessa lista é uma ordem da ação divina, desde os apóstolos até a atuação da igreja quando ela vai amadurecendo. Então, primeiro apóstolo, depois profetas, mestres, depois operadores de milagres, dons de curar. Então, ele não está estabelecendo uma lista para você ficar dizendo, aquele irmão está na hierarquia maior do que aquele, maior do que... Não, ele está falando que a igreja surgiu primeiro com base em quê? No dom apostólico. A igreja nasce do dom apostólico. Depois ela vem o quê? Vem um evangelista, vem um profeta, vem o mestre. E o que ele está estabelecendo não é uma ordem que você tem que engessar e definir. O que ele está dizendo é o seguinte, que existe uma operação progressiva também na ação divina. Existem momentos, aqui vai existir na nossa igreja, momentos em que a gente precisa ter pastores plantadores de igreja. Eu tenho no meu coração um projeto de, pelo menos daqui a 1 ano, 2 anos, a gente começar a pensar na plantação de uma Batista da Graça em algum lugar da cidade. Então a gente vai ter que ter aqui o dom de pessoas que querem plantar a igreja. Por quê? Aí não, vamos plantar agora não, porque a gente ainda precisa cuidar do nosso corpo, amadurecer. A gente ainda está saindo da adolescência como igreja. A gente vai chegar agora na fase, a gente está saindo da juventude como igreja. A gente vai agora alcançar a fase adulta. Na fase adulta da igreja, maturidade adulta, ela começa agora o quê? A multiplicar.
Os maiores missiólogos afirmam dessa maneira. Igreja que está com 2 membros, já está abrindo igreja, pelo amor de Deus, é franquia. Mas uma igreja, ela vai cuidando de si, ela vai trabalhando, ela vai se fortalecendo, ela vai se tornando sábia. O que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui 3, 4, 5, 10 pastores aqui dentro, saindo dessa igreja. E esses vão fazer o quê? Plantar trabalhos, plantar igrejas, ser missionários, fazer missões. E essas igrejas, quando saírem, eles vão fazer o quê? Eles vão progredir da mesma maneira. A igreja vai ser plantada, depois ela vai passar pela infância, adolescência, juventude. Quando ela chega na fase adulta, aí aquela igreja vai começar a plantar outras. Foi assim já há 2000 anos, gente. Vai ter que continuar sendo assim. Então o que Paulo está estabelecendo nessa lista não é que você tem que ficar definindo hierarquia na igreja, mas é porque também Deus tem uma projeção, uma progressão na operação do que Ele faz no seu povo. Até então, no verso 31, ele diz o seguinte: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então não é você ficar assim, faz um download de um dom para mim, Senhor. Não, é você procurar servir. Procure com zelo. Vê o que Deus pode esperar de você, na comunidade na qual você faz parte, o que você pode servir. Chega lá e diz, eu quero servir, o que é que eu posso me envolver? Aí a igreja vai apresentar a sua necessidade. E aí nesse serviço você vai sendo envolvido. Então procure com zelo. Deus vai concedendo, Deus vai abrindo portas, Deus vai fazendo o seu mover. Procure com zelo os melhores dons. E aí no final do verso 31 ele diz, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Paulo diz, e enquanto você procura, eu vou mostrar para você uma maneira muito melhor de procurar. Que aí é o capítulo 13, a maneira do amor. Que aí a gente vai ver na próxima semana. Paulo, irmãos, passou esse trecho aqui em um tom professoral, explicando a respeito da diversidade de dons e ações do serviço no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele deseja que eles desenvolvam uma percepção prática da beleza da diversidade. Eles lutem contra o orgulho que pode vir das realizações, compreendendo que Deus é quem determina cada posição e cada operação. Eles precisam entender que nós que muitas vezes fazemos a diferença no corpo. Quando honramos ou quando desprezamos, mas todos os membros têm sua importância no Senhor, pois foram projetados por Ele. Eles precisam aprender a ver como Deus vê e lutar contra o coração ignorante, aquele coração que não leva, que não admira a beleza da diversidade na igreja. O que nós aprendemos com esse texto é que Deus nos chama a buscar com zelo a capacidade de viver o projeto de Deus, de fazer a igreja como corpo de Cristo, dando a cada membro um chamado, dom, uma posição, para benefício de todos. A igreja não está aqui para te beneficiar. A gente tem uma luta no brechó, porque tem gente que usa o brechó para benefício próprio. A pessoa não quer servir com o brechó, ela quer usar o brechó para benefício próprio. Isso está errado. O brechó é para benefício da igreja. A gente serve para a igreja. Da mesma forma é a cantina, da mesma forma é qualquer ministério aqui. Não é para benefício seu, é para benefício do corpo, é para a glória de Cristo. Paulo ensina que a gente não deve se orgulhar dos nossos dons e posições dadas por Deus, como se existisse maior honra de uns e desonra de outros. Porque cada membro é beneficiado pelo corpo e não por ser um membro isolado. Todo mundo precisa uns dos outros para poder viver, para poder ser espiritualmente saudável. O maior erro aqui é se achar um tipo de membro carreira solo. Isso é um engano. Quem se isola vai enfraquecendo espiritualmente e vai cair. É só questão de tempo. Nós só podemos ser o que somos de maneira saudável se vivermos um corpo, sendo beneficiado e beneficiando uns aos outros, como Deus fez. É assim que Deus fez. Vida cristã não é vida isolada. Vida cristã é vida comunitária. Crente sem comunhão e operação em corpo é um crente imaturo. Tem risco de se desviar. Nunca vi gente envolvida na igreja se desviar. Só vi gente que esquenta banco fazer isso. Normalmente o crente que se isola é orgulhoso, pois acha que não precisa dos outros, não precisa da igreja, se acha autossustentável, é melhor que os demais. Vida em comunidade é a prova de que nós somos maduros e espiritualmente fortalecidos no Senhor, pois nós reconhecemos o projeto de Deus de que a fé cristã só pode ser corretamente experimentada em corpo. Acreditar em uma fé isolada que não vive em comunidade é se colocar no perigo do orgulho e morte espiritual. Buscar com zelo sua maneira de servir e amar os outros é o caminho excelente
do serviço ao Senhor e da verdadeira maturidade espiritual. É o que ele vai falar no capítulo 13. Então, meus irmãos, se você acha que o seu dom é um dom superior, ou você acha que o seu dom é um dom inferior, você acha que sua posição é uma posição desprezada, ou você acha que sua posição é uma superposição, meu Deus, você está tão enganado. Você está encarando o seu dom para benefício próprio. Mas se sua posição exige uma responsabilidade maior, então estar na posição de maior responsabilidade vai exigir de você maior serviço, maior desgaste. Não tem como escapar disso. Então, essa visibilidade que você procura é nada mais, nada menos que maiores responsabilidades. E maiores responsabilidades exigem maior trabalho, maior envolvimento com a comunidade, maior demonstração de amor pelos irmãos. E Deus vai nos posicionando conforme o corpo vai precisando. E se você está aqui, e talvez você ainda não pertence a um corpo, você talvez ainda não conheça Jesus, saiba que se você arrepender-se dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo Jesus, Ele te purifica dos teus pecados, Ele redime a tua alma, e Ele pega você, que hoje está sozinho no mundo, mesmo que esteja cheio de amigos, Ele vai pegar você, e Ele vai inserir você num corpo, e Ele vai fazer você beber do Espírito, e você vai estar participante de algo muito maior do que você, de algo muito maior do que esse mundo. Então, ser membro de uma igreja não é estar no hall de membros. Ser membro de uma igreja é estar imerso no corpo e ter bebido do Espírito para olhar uns para os outros e dizer: Senhor Jesus, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado. Me concede a graça de servi-los como o Senhor serviria.